Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito no mar, e o esquerdo na terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz do que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, dando continuidade aqui ao juízo de Deus sobre a terra, nós estamos vendo que esse juízo de Deus, ele é derramado sobre a terra durante o período da tribulação, através de selos, trombetas e taças. Já vimos os selos, né? Nós vimos ali um livro, tanto é que aqui é mencionado um anjo que desce trazendo um livro. Esse não é o primeiro livro que nós vemos aqui em Apocalipse. Porque no capítulo 5 nós vimos também que aquele que estava no trono tinha um livro na sua mão. E que ninguém era digno de abrir aquele livro a não ser o Cordeiro. E esse livro estava selado com 7 selos. À medida que estes selos foram se abrindo, foram sendo rompidos, foi se revelando o conteúdo daquele livro que nós encontramos no capítulo 5. Tá bom? Então, nós vimos já esses 7 selos que foram rompidos. Nós já vimos também as trombetas 1 a 6. Nós vimos que entre o 6º e o 7º selo houve um intervalo. Algumas coisas aconteceram que nós já vimos. Depois abriu-se o 7º selo. Este 7º selo, o último selo, ele revelou 7 trombetas. Então, o 7º selo foi o início de 7 trombetas sendo tocadas por 7 anjos. Então, à medida que os anjos foram tocando as suas trombetas, nós fomos vendo coisas acontecendo. No nosso último encontro aqui, nós vimos as trombetas 5 e 6. Na quinta trombeta, nós vimos que saíram seres que estavam aprisionados dentro do abismo, e isso nós encontramos no capítulo 9. Seres aprisionados dentro do abismo, os quais João chama de gafanhotos, mas que pela descrição que nós lemos, depois leia de novo o capítulo 9 em casa e você vai entender melhor. Pela descrição que nós lemos, nós vimos que são seres demoníacos, eram monstros, e que estavam sob ou debaixo da autoridade de um líder, que era o anjo do abismo. Esse anjo do abismo, o seu nome em hebraico era Abaddon, e em grego Apolion. Tanto hebraico
tanto essa palavra hebraica quanto a palavra grega, traduzida para o português, a tradução é destruidor ou destruição. Então essa é a tradução do nome do líder desses seres horríveis aí que apareceram. Estes seres tinham poder para atormentar os moradores da terra por 5 meses. 5 meses. Essa foi a 5ª trombeta. A 6ª trombeta, que nós vimos na semana passada também, foi tocada pelo anjo e foram soltos 4 anjos com os seus exércitos, totalizando 200 milhões de anjos ali dos seus exércitos, que foi dado o poder para eles para matarem 1/3 das pessoas da terra com fogo, fumaça e enxofre que saía das bocas dos seus cavalos. Vimos isso na semana passada. E as demais pessoas que sobraram na terra, ainda assim, diz a Bíblia que eles não se arrependeram dos seus pecados. Então assim nós finalizamos o capítulo 9. Então nós vemos aqui que, da mesma forma com que entre o 6º e o 7º selos, houve um intervalo e algumas coisas aconteceram, nós vemos também, nas taças não, mas nas trombetas acontece a mesma coisa. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, que é onde nós estamos vendo agora, existe um intervalo. E nesse intervalo, João viu algumas coisas acontecendo. E dessas coisas que João viu acontecendo, nós dividimos o capítulo entre a sequência dos acontecimentos e nós podemos ver que ele viu um anjo poderoso que trouxe um pequeno livro do céu. Então isso foi o que João viu. E lembrando os irmãos que assim que a gente terminar, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, pode deixar isso para o final, tá bom? Então João viu um anjo poderoso que trouxe um pequeno livro do céu, como nós vimos aqui nos versículos 1 e 2. Ele viu um anjo forte, que descia do céu. Aí ele diz a descrição desse anjo: vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Algumas pessoas entendem essa descrição que está se referindo a Jesus. Mas por que eles dizem isso? Porque nós vemos algumas descrições sobre Jesus no capítulo 1 de Apocalipse, que fala algumas coisas a respeito disso, tá bom? Só que, por exemplo, no capítulo 1 menciona Jesus como tendo o rosto como o sol, pés como latão reluzente. Não sei se você se lembra disso. Mas nós vemos então no capítulo 4 também, quando aparece Cristo no trono, existia ali ao redor do trono um arco celeste, também outro arco ao redor do trono. Então quer dizer, pessoas utilizam essa figura essa descrição que João usa desse anjo para dizer que esse anjo é na realidade Jesus. Mas eu particularmente tenho dificuldade nessa ideia. Por quê? Nós vemos que quando nós lemos sobre Jesus nestas profecias aqui, nós vemos que ele é referido, quando nós lemos também nas profecias onde aparece Cristo no Antigo Testamento pelos profetas, nós vemos que ele é descrito como alguém semelhante ao Filho de Deus, e muitas vezes ele é adorado. E além disso, eu acredito que João, como ele escreveu aqui, ele usou as palavras: e vi outro anjo forte. Então eu não vejo argumentos aqui para falar que é Jesus. Eu consigo entender melhor que se trata de um anjo, um outro anjo, como ele mencionou, poderoso. Então isso nos impulsiona a entendermos que era um anjo diferenciado. Ele dá uma descrição melhor e maior desse anjo aqui. Então eu prefiro entender aqui que é um anjo mesmo, não Jesus. Mas, até por causa da distinção entre o capítulo 4 até agora, então nós vemos que Jesus ele vai aparecer depois, mais adiante. Mas então esse anjo aqui, ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto.
E há uma descrição que João coloca a respeito desse anjo, nós não conseguimos entender exatamente como seria isso, mas ele diz aqui que esse anjo pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Não sabemos se talvez é por causa do tamanho desse anjo, ele conseguia fazer isso, tratava-se de um anjo poderoso, nós não conseguimos entender exatamente. O fato é que aparece um anjo que desce do céu trazendo um livrinho. Ele diz aqui que trazendo um livrinho aberto na sua mão, tá bom? Então esse anjo, pela sua grandeza, de alguma forma ele colocou os seus pés entre a terra e o mar. Este anjo traz um livrinho do céu. Agora, que livro seria este? Que livro seria este? Então nós sabemos que pode ser usada a palavra livro ou rolo, né? Não existia livros como nós temos hoje, como a Bíblia que você tem na sua mão, que é coladinha e bonitinha e tudo mais. Aquela época era comum os rolos, né? Eles enrolavam ali os rolos ou pergaminhos e selavam ali, né, com um selo, com um tipo de lacre, né, que tinha a insígnia da pessoa que estava enviando, né, aquele rolo. Então ele trouxe esse livro ou talvez esse rolo do céu. Que livro seria esse? O que seria o conteúdo desse livro que esse anjo trouxe? Esse anjo tão poderoso. Então, exatamente nós não conseguimos saber. A Bíblia não vai mencionar isso claramente para nós. Mas nós podemos ter uma ideia, uma suposição lógica. Quando nós temos na palavra de Deus, principalmente aqui em Apocalipse, nos profetas, algumas coisas que não são tão claras, mas quando nós comparamos com outros versículos, nós podemos ter uma boa, nós não podemos bater o martelo, mas nós podemos ver uma grande probabilidade de ser, né, da resposta estar correta. E guarda aí, nós vamos estar vendo isso daqui a pouquinho. Mas só fica com essa informação. Esse anjo trouxe um livrinho aberto do céu, tá bom? Outra coisa que nós vemos então dando sequência às visões de João é o mistério das vozes dos 7 trovões. Então esse anjo desceu do céu e aí diz no versículo 3: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, era uma voz estridente, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Os 7 trovões. Parece que João já tinha visto esses 7 trovões, né, ou já estava vendo, porque ele diz os 7 trovões. Só que ele não menciona. Ele não diz assim, apareceram 7 trovões. Mas ele simplesmente fala, os 7 trovões. Então, esses 7 trovões, eles emitiram as suas vozes, eles pronunciaram alguma coisa. Só que algo interessante acontece no versículo 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, ou seja, eles pronunciaram alguma coisa, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, quer dizer, guarda o que os 7 trovões emitiram, e não o escreva. Então por isso eu coloquei ali o mistério das vozes dos 7 trovões. Por quê? Porque realmente é um mistério que não foi revelado a nós. A Bíblia não menciona em momento nenhum o que esses 7 trovões haviam pronunciado. Então a Bíblia não fala. E é interessante que se você olhar Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, é um versículo muito importante na palavra de Deus se tratando desse assunto de mistérios. Porque ele diz ali que as coisas reveladas pertencem a nós. Mas aquelas coisas que não foram reveladas não nos pertencem. Elas pertencem só a Deus. Então, por isso que muitas pessoas fazem deduções, é por isso que muitas pessoas, nos nossos dias principalmente, formulam outras novas doutrinas, porque ficam trabalhando com suposições que a Bíblia não fala. E isso é um perigo muito grande, irmãos, porque onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Ouvi alguém dizendo isso certa vez e é a pura verdade. Onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Então, se não está escrito na Bíblia, então é melhor deixar de lado, porque nós sabemos pela palavra de Deus como um todo que toda a revelação de Deus para nós está aqui. Toda a revelação.
Nós entendemos perfeitamente por vários textos nas Escrituras que toda a vontade do Pai, ela foi revelada para nós através da Bíblia, das Escrituras, quando o cânon das Escrituras, fechou-se com o livro de Apocalipse. Quando fechou, acabou toda a revelação de Deus para nós, e nós temos aqui. Tanto é que o último livro, o último capítulo do Apocalipse, nós já vemos o final de todas as coisas, ou na realidade eu deveria dizer o início, porque na realidade não é o final, é o início da eternidade, tá bom? Então, nós não sabemos, então por isso realmente trata-se de um mistério, trata-se de um mistério. Aí isso me faz lembrar, por exemplo, do apóstolo Paulo. Se lembra em 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele mencionou que a respeito de um homem que subiu até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas que era impossível descrever. Então nós vemos pela descrição que até depois, quando ele trata nos próximos versículos sobre o espinho na carne, nós entendemos que trata-se dele mesmo, ele está mencionando sobre ele mesmo. Ele mesmo subiu ao terceiro céu, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu coisas ali que ele não conseguiu descrever, e ele não pôde, ele simplesmente não descreveu. Por quê? Esse mistério ficou para ele, ele não revelou isso, ele não descreveu as suas visões, pela excelência das revelações. É diferente dos dias de hoje, Hoje nós vemos pessoas aí que supostamente são levadas até o céu e vê tantas coisas ali, aí eles descem à terra de novo e começam a ganhar dinheiro com aquilo, testificando o que eles viram no céu, Já viu pessoas assim? Fulano de tal foi levado até o céu e trazido de volta, e ele vai nos revelar o que ele viu lá. Viu nada. Assim, de acordo com a palavra de Deus, é algo infundável, Não tem fundamento nenhum, tá bom? Mas é isso. Então é um mistério. Nós não temos aqui a resposta, Então João foi impedido de escrever o que foi emitido por aquelas vozes, tá certo? Dando prosseguimento à visão, então, nós vemos aqui então o dia da revelação que se aproxima. Foi revelado isso para ele, porque a partir do versículo 5, então, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, aquele anjo poderoso, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então ele jurou, ele pronunciou ali um juramento por aquele que criou todas as coisas, o nosso Deus. Então ele jurou que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, que é a próxima trombeta que nós vamos ver na semana que... Não sei se vai dar para fazer semana que vem, talvez na outra. Se eu não conseguir fazer o estudo, se eu ver que vai ficar muito comprido, eu vou repartir o capítulo 11. Mas a próxima trombeta é a sétima. Então, quando esse anjo tocar a sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, nós vemos, irmãos, que o tempo se aproxima. Então, ele disse aqui que não haverá mais demora. Não haverá mais demora, não haverá mais tempo, não vai prolongar mais. Então esse anjo anuncia por juramento que o dia da revelação se aproxima. Revelações que nós temos, como ele disse aqui, a respeito de que Deus como anunciou aos profetas, seus servos. Quais profetas? Os profetas do Antigo Testamento. Que revelações foram profetizadas no Antigo Testamento que hão de se cumprir? Várias delas. As principais que nós poderíamos mencionar, que nós vamos ver mais adiante, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17, 18. Então, as principais delas, nós vemos que nós vamos ver a revelação sobre a ação do anticristo e da besta. Foi revelado lá no Antigo Testamento e nós vamos ver em Apocalipse. O Cordeiro e seus santos sobre o monte Sião. Se eu não me engano, no capítulo 14 nós vamos ver isso.
Foi profetizado. As taças da ira, a batalha do Armagedon, foi profetizado. A queda da Babilônia, que nós entendemos como que um sistema religioso que domina. A Babilônia se tratava de um sistema religioso. Então hoje nós temos, temos assim partes, foi muito defasado, né? Mas ainda existe um sistema religioso que domina esse mundo e ele vai ser quebrado. Ele vai ser quebrado. Tudo isso foi profetizado pelos profetas. E aí então, no desenrolar, né, após a 7ª trombeta, diz aqui que tudo isso vai ser revelado, todos esses mistérios. E esses mistérios nós vamos ver mais adiante, né, nas próximas quartas-feiras, tá bom? Tudo isso que estava prestes a se desenrolar e chegar ao fim, tudo isso, né, como o castigo da besta, o castigo do falso profeta, o castigo de Satanás, também o castigo dos ímpios que receberão a sua sentença eterna, que é o salário do seu pecado, e nós que receberemos também a nossa sentença eterna, que é a nossa morada no céu. Tudo isso nós vamos estar vendo nos próximos estudos, né? Coisas que foram profetizadas. Então ele está dizendo aqui, está chegando ao fim. Não vai haver mais demora. Está chegando ao fim. Né? Então nós vemos essa revelação que Deus trouxe. E um quarto e último ponto que nós podemos destacar aqui nesse texto, depois que foi revelado que o dia da revelação se aproxima, nós vemos aqui então que acontece algo inusitado, que é muito interessante. João comeu o livro, aquele livro que o anjo trouxe do céu, João o comeu e foi chamado a continuar o seu ministério profético. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Olha só no versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, de novo ele fala, que está em pé sobre o mar e a terra. Então ele chega, fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, olha a resposta que ele recebeu então do anjo, toma-o e come-o. Coisa estranha, né? Toma-o e come-o. Toma e come. Come o livrinho. Então, aqui é interessante porque esse livro... Então, agora eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz mais atrás. Qual seria o conteúdo desse livrinho? O que teria nesse livro que João teve que comer? Fazendo comparações com outros versículos do Antigo Testamento, de outros profetas também, como João, nós podemos ver algo interessante, que não é que a gente pode bater o martelo, mas a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso e fazer uma certa ligação. Se você quiser abrir comigo, Jeremias no capítulo 15, nós vamos ver algo interessante aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15. Eu até te aconselho, se acha que é pertinente essa ligação que nós podemos fazer, faça que nem eu. Anota do lado do versículo ali, onde o anjo mandou João comer aquele livrinho. Anota esses versículos também. A próxima vez que você ler, você pode voltar nesses versículos e fazer uma comparação para ter um melhor entendimento. Irmãos, eu sempre tenho dito isso. Escreve aí, eu particularmente gosto de fazer anotações curtas na própria Bíblia. Do lado do versículo eu puxo uma setinha, coloco os versículos para fazer comparação. Quando tem o significado de uma palavra eu escrevo pequenininho ali do lado ali. Eu ia falar rabiscar, mas não, rabiscar é feio. Eu gosto de escrever, grifar, colorir a Bíblia. Quando eu leio a próxima vez, eu consigo entender um pouco melhor as divisões e separações. Então Jeremias 15:16, olha que interessante. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias achou as palavras do Senhor e as comeu. E aí depois ele diz, porque pelo teu nome fui chamado. Então nós vemos aqui que ele faz uma certa ligação entre o seu chamado e ter que comer as palavras. Então guarda isso.
Ele comeu as palavras e depois mencionou sobre o seu chamado. Chamado para profetizar. Agora a gente vai para Ezequiel. Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. 2 livros depois aí. Ezequiel, no capítulo 2. Que são versículos que nós já lemos quando mencionamos a respeito do livro selado com 7 selos, do capítulo 5. Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 e 10. Olha que interessante aqui que ele menciona, nos versículos 9 e 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas o quê? Lamentações e suspiros e ais. Agora, o interessante é o que acontece seguindo os acontecimentos aqui. Versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca o quê? Doce como mel. Consegue fazer uma conexão ali perfeita? Doce como mel. Então, Ezequiel também teve a visão de um livro. Nesse livro haviam lamentações, suspiros e ais. Essas 3 palavras aqui são palavras de juízo, lamentações, suspiros e ais. Por exemplo, quando nós olhamos o significado original no grego para o português, lamentações também significava canto fúnebre. Suspiros também significa gemidos. E ais também significam lamentos. Então, quer dizer, é coisa triste. Né? É coisa triste. Tanto é que esses ais aqui são os mesmos ais que foram pronunciados em Apocalipse no final do capítulo 9. No final do capítulo 8, aliás, no final do capítulo 8, o anjo, termina com o anjo dizendo assim, olha que ainda vem 3 ais pelas 3 próximas trombetas, que era a 5ª, 6ª e 7ª. Aí depois, no final no capítulo 9, nós vimos também dizendo, quando menciona a 2ª e a 5ª e a 6ª trombeta, no capítulo 9 ele menciona ai, outro ai, porque ainda virá a 7ª trombeta. Né? Então esse livro aqui, contendo esses ais, esses lamentos, gemidos, palavras de sofrimento, Ezequiel, toda hora eu falo Jeremias, né? Ezequiel, tá? Ezequiel teve que comer esse livro. E como João também comeu, Ezequiel, ele comeu, mas ele sentiu como doce como mel. João também sentiu essa doçura, mas também sentiu a amargura. Então tem uma certa conexão. E logo depois, lembra-se que em Jeremias, no versículo que nós lemos, Jeremias 15:16, depois que Jeremias fala sobre comer as palavras, ele fala sobre o seu chamado, porque eu fui chamado. Aí em Ezequiel, nós vemos aqui que ele comeu o livro. Quando você vai andando e tal, mais adiante, nós vemos aqui que versículo 4, e disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Aí nós vemos o chamado de Ezequiel. Tanto é que a partir do versículo 16, nós temos ele aqui como sendo o atalaia de Israel. Lembra? Se eu disser a eles que o juízo vem chegando, você tem que chegar para eles e informar, porque você é o atalaia. Praticamente esse é o assunto do que. Então nós vemos o chamado também de Ezequiel. Jeremias comeu o livro e fala do seu chamado. Ezequiel comeu o livro e logo ele recebe o seu chamado. Vai à casa de Israel. E aí ele começa o seu ministério profético. E João, voltando para o Apocalipse, agora lembra, comeu o livro, recebeu o chamado.
João. Aí que nós fazemos uma conexão muito interessante aqui. Por quê? Nós vamos aqui então, tendo isso em mente, olha só. Nós vemos então que João, ele disse, dá-me o livrinho, e ele deu e disse, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, nós podemos fazer uma conexão se nós fizermos uma conexão desse texto aqui, de João ter comido esse livro, ter sentido a sua amargura, mas também a sua doçura. E aí no versículo 11, ele finalizando, e disse-me, importa que, olha o que o anjo continuou dizendo para João, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é isso? Chamado. Então ele, praticamente a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Comeu o livro, recebeu o chamado do Senhor. João comeu o livro, e aí o anjo diz para ele, vai, porque você ainda vai profetizar. Ainda tem outras coisas para você profetizar. Há muitos povos e nações e línguas e reis. Chamado, ministério, né? Ministério. Então é interessante quando nós fazemos essa conexão. Então, o que poderíamos entender que há uma probabilidade muito grande de o que haver nesse livro, se formos comparar principalmente com Ezequiel, há uma probabilidade muito grande desse livro aqui também haver lamentos, suspiros e ais, da mesma forma com que Ezequiel teve. E por que aí nós entendemos um pouco melhor o porquê de que ele primeiro se fez amargo, né? Ele diz aqui que a boca foi doce como mel, mas havendo-o comido, o ventre ficou amargo. Por quê? Porque nesse livro haviam palavras, vamos usar um português mais assim, para nós entendermos, palavras doces, que seria o quê? O final dos salvos, a nossa entrada no céu, a vitória de Cristo, tudo isso aí seria doce, porque são coisas boas, fáceis de digerir. Mas também existem palavras de juízo. Então, essas palavras de juízo, nós entendemos então, porque anteriormente o anjo havia dito, olha, no tocar da sétima trombeta, vai se desenrolar os mistérios, né, de Deus. Vai haver revelações, o tempo se aproxima. E aí, em sequência, João recebe esse livro e ele come. Então ele entendeu também não somente o final, o lado bom nesse sentido, né, glorioso, mas também o sentido de juízo. Porque ao mesmo tempo que existe o céu, a nossa eternidade no céu, também há o julgamento das nações, o julgamento dos ímpios, o lago de fogo, todo o sofrimento que ainda há de acontecer por causa do anticristo. Que lembra? Novamente eu menciono, nós vamos ver, se eu não me engano, no capítulo 13, isso que o anticristo ele faz guerra contra os santos e vence. Vai ser permitido o anticristo fazer guerra contra os santos, capítulo 13, no versículo 7, falando sobre a besta, né? Que nós vamos entender que é o anticristo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, 13, 7, e vencê-los. Agora, esse vencê-los não significa literalmente vencer no sentido de vencer, ter a vitória e acabar com eles de uma vez. Não, matá-los. Ele vai matar os santos. Por isso nós vimos que eles aparecem os mártires da grande tribulação. Quem são os mártires da grande tribulação? Os santos que vão morrer pelo nome de Cristo, porque não receberam o sinal da besta. Então eles aparecem aqui. Entendeu? Então se nós fizermos uma conexão desses versículos de Jeremias e Ezequiel com esse versículo aqui, né, com esse livrinho de João, se andarmos por essa linha de pensamento, nós vamos entender que esse livro aqui, há uma probabilidade muito grande de haver também esses lamentos, ais.
Então por isso ele tornou-se amargo, mas também tornou-se doce. E assim como Jeremias e Ezequiel, João também recebe uma comissão, ele recebe uma incumbência de quê? De profetizar outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Né? Então, João ele recebe um chamado para continuar o seu ministério profético. Tá? Então aí abre um pouquinho mais o nosso entendimento sobre isso. Os profetas comeram, João comeu. Os profetas receberam o seu chamado, João recebeu o seu chamado. Né? Só que Ezequiel ele menciona que as palavras foram doces. Aqui, doces e amargas, né, para João. Tá bom? E aí termina-se o capítulo 10. E já no capítulo 11 nós vamos ver que vai entrar então as duas testemunhas. Vamos ver aqui no capítulo 11, irmãos, que vai mencionar várias coisas sobre Israel. Então já vai entrar num outro assunto, uma outra, né, dando continuidade aqui nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Então, o capítulo 11 nós vamos ver Deus tratando aqui algumas coisas relacionadas a Israel. Tá bom? Então, por isso eu não quis entrar no capítulo 11 hoje, senão vai misturar as coisas e vai causar mais confusão. Então, fica mais fácil nós finalizarmos aqui. Aplicações que podemos fazer para a gente finalizar, para a gente concluir. Algumas aplicações. A mensagem que João recebeu era doce, mas também amarga. Que aplicação que traz isso para nós, irmãos? A mensagem de Deus ela tem que ser anunciada e para uma pessoa entender o evangelho, a mensagem de Deus, para uma pessoa ser liberta, né, se ver livre do julgamento de Deus, do derramar da ira de Deus sobre a terra, que é o que nós estamos vendo, ela precisa receber a mensagem do evangelho. Só que para ela entender essa mensagem do evangelho, nós temos que saber isso. Para uma pessoa entender a mensagem do evangelho, ela também tem que entender o julgamento. O julgamento. Nos nossos dias fala-se muito sobre a beleza do evangelho de Cristo que acolhe e alcança todas as pessoas, mas fala-se muito pouquinho do juízo de Deus sobre aquele que rejeita o evangelho. Então essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que existe o evangelho que acolhe todas as pessoas que se submetem a ele, e o que é evangelho? Evangelho é a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição pelos nossos pecados. Isso é evangelho. Então a pessoa tem que se submeter a isso. Automaticamente, se uma pessoa se submete ao evangelho, ela está entendendo e aceitando no seu coração pela fé que Jesus morreu por ela lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente por ela e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Então Jesus ele recebeu o nosso pagamento pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus, imaculado, sem pecado. Por isso ele pode ser o nosso Salvador, ele é o Salvador do mundo. Mas para isso a pessoa precisa entender a respeito do pecado, da penalidade, do inferno, que já não é algo tão doce, já torna-se algo mais amargo, difícil de digerir, mas a pessoa precisa digerir isso, tá certo? Não podemos nos esquecer. A gente vive uma época hoje em que fala-se muito sobre o amor de Deus, mas muito pouco sobre o julgamento de Deus sobre o pecado. Outra aplicação que podemos fazer nesse capítulo, para que a mensagem se torne doce, é necessário que ela se torne primeiramente amarga. Como? Entendendo o juízo. Quando ele entende o juízo, ele entende que há esperança. Esperança em Jesus. Né? E, finalizando, na pregação do evangelho é necessário anunciar também o juízo de Deus, que é o que nós vimos aqui. Para uma pessoa ser salva, ela tem que saber, mas salva do quê? Aí você explica, salvo do inferno, da condenação, do salário do nosso pecado, que é a morte, a punição. Mas Jesus tomou essa nossa morte. Jesus recebeu esse pagamento que seria nosso. Jesus pagou a nossa dívida diante de Deus. E aquele que aceita isso pela fé,
esse tem vida eterna. Aí vem a parte doce, né? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe o nosso entendimento, nos ajude cada vez mais a compreender, e semana que vem nós vamos entrar no capítulo 11.